Ótima noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Irmãos, eu quero iniciar agradecendo a cada um dos irmãos que chegou até aqui, cada um dos irmãos que esteve junto comigo aqui nas ministrações dessas palavras sobre vida no Espírito. Hoje nós encerraremos esse ciclo. Eu creio que tenham sido mais que 15 ministrações nesse sentido. Então nós passamos por algumas horas, né, de aprendizado aos pés do Senhor, entendendo alma, espírito, limpando cada uma dessas partes. Então, muito obrigado por estar aqui. E eu te peço, em nome de Jesus, envie esse vídeo a outras pessoas, envie essa série de vídeo a outras pessoas, tá bom? Porque, como nós sabemos, e vamos entender um pouco mais nesse fechamento, vida no Espírito é absolutamente necessária. E, como nós já falamos anteriormente, se nós não tivermos uma clareza especial nesse sentido, a vida da alma encobre a vida no Espírito. E nós achamos que estamos vivendo uma grande espiritualidade, mas não estamos. Oremos. Pai Santo, muito obrigado por cada irmão que tem acompanhado, cada irmão que tem assistido, verdadeiramente pegado do outro lado. Pai Santo, em nome de Jesus, abençoa a cada um desses irmãos. Pai, em nome de Jesus, que possa essas palavras, que essa ministração possa frutificar a cada dia. Em nome de Jesus, possa haver frutos até o fim da vida de cada um de nós. Pai Santo, em nome de Jesus, continue a desvendar os nossos olhos, continue, Senhor, a nos dar clareza de como estamos vivendo, do que é a vida cristã, do que é servirmos ao Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Pai, continue a falar nos corações, revele-se a nós. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 2. Porque aqui está estabelecido, irmãos, uma incompatibilidade muito séria que nós precisamos estar atentos, que nós não podemos deixar de lado, fazermos vista grossa, acharmos que isso é, de alguma maneira, pequeno. Irmãos, isso aqui é profundamente sério, absolutamente sério. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15. Voltando a dizer, é absolutamente sério. Nós já entendemos o que é alma, o que é espírito, entendemos quais são as problemáticas dentro desses dois pontos. Então vamos ler esse texto aqui agora e que o Senhor fale aos nossos corações em nome de Jesus. Capítulo 2, versos 14 e 15. Estou em 2 Coríntios. Desculpe. Gente, ó. Li o texto e falei, uai, não é isso aqui não. Vamos lá. Ora, o homem almático não aceita as coisas do Espírito de Deus. Talvez a sua versão esteja o homem natural. Porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, olha a seriedade desse texto. O homem almático, o homem que vive em função das suas emoções, vontades e da sua própria mente, ele não consegue entender, ele não consegue viver. Para ele, a vida espiritual, as coisas de Deus são
loucura, loucura, se nós vivermos em função das nossas vontades, emoções e mentes. Nós olharemos as coisas de Deus e acharemos loucura. Percebe o quanto isso é sério? Vamos ler agora o verso 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Ele entende todas as coisas. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ele mesmo não é julgado por ninguém. Vamos ler o 16? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa o instruir? Nós. Olha, e é claro, ninguém conheceu a mente do Senhor, não é? A pergunta retórica está aqui. Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por que nós? Porque nós caminhamos em conformidade com o Espírito. Em conformidade com o quê, irmãos? Consciência. Isso é que nos faz andar. A consciência, não a nossa vontade. Porque a nossa vontade, ela é muitas vezes torta. Não segundo as nossas emoções, que são flutuantes. Ora tá de um jeito, ora tá de outra. Não é segundo as nossas emoções. Não é segundo as nossas mentes, que são muitas vezes uma mente meramente lógica. Tudo isso nós já falamos anteriormente para entendermos esses dois versículos. Nós gastamos várias horas, nós gastamos 15, 16, 17 terças-feiras e ao longo dessas terças-feiras, aos domingos, nós trabalhamos algumas coisas, domingo à noite, linkando uma palavra com a outra para entendermos com clareza agora. O homem almático ou o homem natural não entende as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura. Mas o homem espiritual tudo julga, tudo discerne e por ninguém é entendido. Quem conheceu a mente de Cristo para que possa o instruir? Pergunta retórica aí, não é? Nós, porém, temos a mente de Cristo, porque nós andamos segundo o Espírito. O Espírito de Deus é infundido no nosso espírito. Olha, que riqueza, que beleza. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Vamos ler Mateus 16, versos 24 a 26. Mateus 16, dos versos 24 a 26. O que é que nós devemos fazer com a nossa alma está colocado aqui. Essas são palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá? Palavras do próprio Cristo. Versos 24 a 26. Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua alma, perdê-la-á. Portanto, quem quiser salvar a sua alma, perdê-la-á. E quem perder a sua alma por amor de mim, achá-la-á.
há. Sabe, irmãos, esses textos agora fazem um sentido brutal nas nossas vidas. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso já indica, irmãos, que você terá que negar as categorias mentais, você terá que negar os seus prazeres, os seus próprios desejos, você terá que negar aquilo que te emociona positivamente. Nós teremos que fazer isso. E teremos que viver em conformidade com o Espírito. Então, negue-se a si mesmo. Aqui já indica que não é engraçado, não é uma coisa tranquilinha, levezinha para o homem natural, para o velho homem que existe em nós. Não é uma coisa docinha, como muitos irmãos têm pregado aí, muitos pastores. Não é. Negue-se a si mesmo. Segundo passo, tome a sua cruz. Aqui eu pergunto para os irmãos: qual é a sua cruz? Eu te adianto, eu sei algumas partes dessa cruz que você precisa carregar. Primeira parte, os seus parentes. Porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente os da sua família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. A Bíblia diz que a verdadeira religião está em cuidar de pessoas. Isso eu tenho certeza, irmãos, que faz parte da sua cruz. Mas, desculpe. Mas para isso você tem que negar a si mesmo. Nós temos que negar a nós mesmos. A essa vida da alma, essa vida do ego. Tudo isso que nós já aprendemos, entendemos. Mente, vontade, emoções e os seus modos de desdobramento sobre a nossa vida. Tome a sua cruz e siga-me. É o que o Senhor Jesus está dizendo. Negue a sua alma, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Agora siga-me. Irmãos, seguir o Senhor com uma cruz, para onde Jesus foi com essa cruz dele? Foi para a morte, a destruição completa dos seus desejos, das suas emoções, da sua racionalidade mental. Ele foi ser dilacerado na cruz até ser morto. Mas, enquanto isso acontecia, enquanto essa parte de Cristo estava sendo dilacerado, as suas vontades, as suas emoções, a sua racionalidade mental, a sua capacidade de visão mental, enquanto isso estava acontecendo, estava sendo destruído, o seu espírito estava sendo transformado, o seu espírito estava sendo fortificado, o seu espírito estava sendo trabalhado para que fosse a causa da nossa salvação. Porque ele nos convence do pecado e do juízo. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus nos preenche. O Espírito Santo de Deus nos dá a condição de vivermos em conformidade com o que Deus quer para nós. Ainda que mortos, olha, o Espírito de Cristo, a morte de Cristo e o seu Espírito se tornando fortalecido, se tornando a causa de nós, mortos em nossos pecados e delitos, sermos novamente ligados a Deus. Mas foi necessário que Jesus Cristo, em sua
mente, vontade e emoções fosse totalmente eliminado. Então foi para esse lugar que Cristo tomou a sua cruz e seguiu. E nós também precisamos disso. E Cristo hoje está vivo. Muito mais vivo do que esteve enquanto estava aqui na Terra, cheio de limitações, passando por perrengues, não é? Aqui na Terra. Agora Cristo está absolutamente vivo e vivificando com seu Espírito nós. Então, irmãos, é isso. Discípulos, querem vir após mim? Então negue-se a si mesmo, negue a vida da sua alma e viva em conformidade com o Espírito. Porque só assim esse rio, essa água que eu te der, fluirá para a vida eterna, se tornará um rio que jorra de você, e você não terá mais sede, e você terá a condição de suprir a necessidade de todos à sua volta. Mas é não vivendo em conformidade com a alma. É vivendo em conformidade com o Espírito. Estava conversando com o Senhor um dia desse. E ele estava falando de algumas dificuldades, mas que ele sairia dessas dificuldades e que ele é uma pessoa assim, absolutamente sonhadora, ele é uma pessoa que quer crescer, ele é uma pessoa que quer, sabe, irmãos? E eu olhando aquilo e pensando, você não negou a si mesmo. É claro que vai dar errado. Tanto nessa vida quanto na vindoura. É claro que os seus parentes, as pessoas que dependem de você, não estão no seu plano de visão, não estão nessa cruz. E é claro que a sua vida da alma, ela irá fortalecer-se, ao invés de ser destruída, eliminada. Os seus desejos, as suas vontades. E é claro que você não vai frutificar no sentido do que Deus quer que você frutifique. Sabe, irmãos, eu tenho os meus desejos, eu tenho os meus caminhos que são mais fáceis para mim, mas todos eles, irmãos, precisam estar entregues ao Senhor. Eu preciso negar a mim mesmo em nome da cruz que o Senhor colocou sobre mim. É a minha cruz. Eu gosto muito de tocar. Então houve um tempo que eu tocava música boa. Tocava, assim, música boa, eu digo no sentido técnico, no sentido objetivo da coisa. Tocava jazz, tocava umas coisas assim. Isso, irmãos, foi tirado da minha vida. E acabou. Por quê? Eu tenho vontade, eu tenho emoção nesse sentido? Tem, mas não vai ser. Por quê? Porque eu preciso negar a mim mesmo. Então eu vou encontrar a minha própria alma. Eu vou encontrar descanso para minha alma vivendo em conformidade com o Espírito. Não em conformidade com ela, porque ela é totalmente desordenada. Ela coloca as coisas, ela coloca o carro na frente dos bois, ela bagunça tudo. Sabe, poderia dar tantos exemplos nesse sentido. Avalie a sua vida aí. E viva em conformidade com a vida no Espírito. Estou dando esse exemplo de tocar porque eu sempre dou ele é muito, talvez eu entendo que ele seja muito simples, muito fácil. Outro exemplo, ter mais dinheiro, né? Eu tenho as minhas vontades, tenho as minhas emoções nesse sentido, mas eu tenho a cruz, que o Senhor disse que é a minha cruz. E se eu me lançar, se eu colocar a minha esposa a se lançar, se eu começar a aproveitar as oportunidades que tem para conseguir mais dinheiro de modo injusto, eu estarei
dando vida à minha alma, e eu a perderei. Por isso, irmãos, esses textos são tão caros. Por isso esse estudo é tão caro. Diante desse fechamento, eu queria pedir que os irmãos enviassem esse fechamento a outras pessoas para que houvesse o interesse de pegar do início e vir aprendendo, entendendo. Em nome de Jesus. A sua alma, irmãos, precisa, as nossas almas precisam ser negadas. Onde está o poder da vida em abundância? Nós temos a visão errada, almática, que a vida em abundância está em comer caviar, em fazer viagens, em, sei lá, o que você acha que é uma vida em abundância? E, pela própria natureza, irmãos, medita nisso, pela própria natureza das coisas, isso que você tem em mente, se você é uma pessoa carnal, se você é uma pessoa natural, almática, isso que você tem em mente, isso é evanescente. Você come um churrasco aqui, está comendo aquela carne gostosa e comendo aquela carne gostosa, e quando passa 2, 3 horas depois, você está com fome de novo. Sabe, aquele momento se foi. Isso você pode aplicar a todas as coisas. Você queria o carro, super carro, então você chegou no super carro e você andou no super carro e você tem 3 semanas andando no super carro e aí aquele prazer, aquela vida se vai pela própria natureza das coisas que são evanescentes. Elas simplesmente. Então, onde está o poder para termos vida e vida com abundância? Vamos ler alguns textos agora. Gálatas 6, verso 1. Gálatas 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guardar-te para que não sejas também tentado. E guarda-te para que não sejas também tentado. A versão que eu mais leio não é essa. Irmãos, onde que está o poder para podermos ajudar alguém? Está na nossa alma? Está no nosso muito falar? Está na nossa vontade em servir? Está nas nossas emoções? Porque eu senti uma dó, uma pena, eu senti uma dó tão grande desse irmão que caiu. Onde está o poder? O poder está em: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais. Está em sermos espirituais. Corrigi-o com o espírito de brandura. O poder está em sermos espirituais. Nós precisamos ajudar as pessoas, irmãos, sem que os nossos estejam bem, verdadeiramente, definitivamente nós não estaremos bem. Não tem jeito de estarmos. Como eu posso estar bem a minha esposa bagunçada? Meus filhos adoecidos na alma, no corpo? Impossível, não é? Que eu esteja bem. O poder está em sermos espirituais. Vamos ler o verso 18 desse mesmo texto? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, esteja com o vosso espírito.
a graça de Deus esteja com o vosso espírito. Não é com a vossa alma, não é com o vosso corpo. Irmão, só assim nós conseguiremos encontrar descanso para as nossas almas. Porque ela está toda desordenada, ela precisa de alguém para ordená-la. E a graça de Deus no nosso espírito pode ordená-la. Precisamos viver em conformidade com o Espírito. Se nós estamos em alguma falha, nós precisamos caminhar para sermos espirituais e contarmos com pessoas espirituais para nos corrigir e para que nós possamos ser curados. Gálatas 5, versos 16 e 17. Medita nesse texto em nome de Jesus. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfaça a vontade da carne. Andai no Espírito e jamais, nunca satisfaça a vontade da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. Não tem jeito, irmãos, não tem jeito, não tem jeito. Se você obedecer a sua carne 10 centavos, ela irá se opor ao Espírito exatamente esses 10 centavos ou mais. Se você obedecer a sua carne, o que é a carne, irmãos? Desejo, vontade, emoções, mente corrompida pelo velho homem. Nós não podemos viver em conformidade. Essa é a questão da carne. Entende? Se você viver... Ah, mas não tem nada a ver, eu gosto de assistir o desenho, eu gosto de... O que quer que seja um pedido, um clamor da sua carne, pode ser a coisa mais legítima que for, ela estará crescendo e militando contra o seu espírito. Vamos ler Filemão. Filemão, irmãos, fica primeiro livro antes de Hebreus. Só tem um capítulo, né? Uma páginazinha só. Vamos ler o verso 25. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Essa graça, irmãos, é o que nos fortalece, é o que nos dá poder para termos uma vida santa, justa, uma vida que glorifique o nome do Senhor, uma vida em que nós possamos encontrar, possamos ganhar a nossa alma. Nesse assunto, no livro de Lucas, quando ele escreve o mesmo texto que nós vimos em Mateus, ele faz o mesmo relato, ele acrescenta um ponto que é muito importante. Ele diz que nós devemos negar a nossa alma dia após dia. Ou seja, todos os dias nós devemos negar, porque ela irá buscar caminhos. Um senhor chamado José Rodrigues dizia que você lidar com a alma é como você segurar uma bola debaixo d'água. Sendo a bola essa a alma. Então você segura ela ali embaixo. Quando você solta um pouquinho, a bola sobe com uma velocidade enorme. Não é? Então ele fazia essa analogia.
E eu falo para os irmãos, é isso mesmo. Se você der vazão à sua alma, ela irá subir com uma velocidade enorme. Nós precisamos, irmãos, vivermos em conformidade com o Espírito para que tenhamos a nossa alma transformada. Consequentemente, os nossos atos transformados. E em função de termos uma vida nesses termos, termos um corpo glorificado ao lado do Senhor na próxima vida. Mais 2 textos e terminaremos. Romanos 8, verso 4. Romanos, capítulo 8, verso 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo o velho homem, segundo a carne, segundo a nossa alma caída, mas andamos segundo o Espírito. O Espírito de Deus infundido no nosso espírito. Vamos ler também o 10 e a gente conclui. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. No verso 10, nós temos Espírito com letra minúscula. E no verso 11, nós temos Espírito com letra maiúscula. Espírito com letra minúscula está falando do nosso Espírito, com letra maiúscula, do Espírito de Deus. Então, irmãos, que vivamos em conformidade com o Espírito de Deus, que vivamos em conformidade com o Espírito nas nossas vidas, o Espírito de Deus, com letra maiúscula, infundindo a sua vida no nosso espírito, com letra minúscula. Sempre que os irmãos estiverem lendo, faça essas observações. Para que haja uma transformação da nossa alma. E percebe que o apóstolo Paulo aqui coloca se esse Espírito verdadeiramente está em nós, nós seremos transformados, até que o nosso corpo mortal será transformado em um novo corpo glorioso ao lado do nosso Senhor. Irmãos, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Jesus abençoe demais a cada um. E continue por aqui. Continuaremos às terças-feiras trazendo estudos. Continuaremos aos domingos. Continuaremos em nome de Jesus e contamos com a sua presença aí. Amém? Pai, muito obrigado pelo fechamento desse ciclo. Muito obrigado por cada irmão que está ouvindo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão maravilhoso para conosco. O Senhor nos dá o caminho. O Senhor nos direciona. Pai Santo, em nome de Jesus, guia, Senhor, a cada um de nós, para que possamos viver em conformidade com o Teu Espírito. Que não vivamos, Senhor, a vida da carne, que nós verdadeiramente possamos negar a nós mesmos, para que possamos encontrar a nossa verdadeira vida, que é a vida do Senhor. Senhor, que do nosso interior possa fluir rios de água viva, que nós não tenhamos mais sede, que nós possamos saciar a sede das pessoas à nossa volta. Nesse momento, Pai, em que
se cumpra a palavra do Senhor, que andarão de oriente a ocidente, de mar a mar, com o intuito de ouvirem a palavra do Senhor verdadeiramente, não ouvirão. Ó Senhor Jesus, que nós sejamos baluarte, colunas da verdade. Ajuda-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Transforma-nos para a honra e glória do Teu nome. Amém. Irmãos, muitíssimo obrigado. Jesus abençoe e até terça que vem.